Instrução Normativa FME número 2, do 6/2 de 2019, dispõe sobre registros na educação infantil. Segunda parte. O documento Educação Infantil e Práticas Promotoras de Igualdade Racial pondera que considerar o espaço como ambiente de aprendizagem significa compreender que os elementos que o compõem constituem também experiências de aprendizagem. Os espaços não são neutros, sua organização expressa valores e atitudes que educam. Silva Júnior, 2012, página 19. Organização. Vale salientar a importância do olhar atento quanto à valorização da diversidade e de diferentes perspectivas, sendo fundamental que os ambientes expressem não somente as experiências e aprendizagens vividas, mas também rompa com a lógica de atividades copiadas, releitura padronizadas, reprodução de estereótipos e evidencia a identidade de bebês, crianças e adultos que convivem na instituição, conforme orienta o documento Currículo Integrador da Infância Paulistana, São Paulo, 2015. Nesse contexto, painéis confeccionados pelas professoras e professores ou pautados em datas comemorativas não são significativos para a criança, nem permitem o seu protagonismo. Devemos evitar produções padronizadas e estereotipadas, como frutas sorridentes, objetos inanimados, com perninhas e etc., pois, além de inibir a criatividade, desconsideram o protagonismo infantil, revelando que a UE precisa avançar nos seus estudos quanto às concepções que pautam o seu currículo. Um caminho importante é envolver o tema em discussão coletiva, como as reuniões pedagógicas e de conselho de SEI e escola, ou até mesmo na autoavaliação institucional, indicadores de qualidades da educação infantil paulistana, pensando em perguntas norteadoras, por exemplo, como deverão ser as paredes, muros e lugares de exposição da unidade educacional. Os murais devem ser espaços legítimos de construção, revelação e reconhecimento de autoria, pois bebês e as crianças deixam suas marcas. As produções infantis podem ser apreciadas pelas paredes no interior da instituição e no espaço externo, onde as crianças poderão usufruir de suas próprias produções e das suas e de seus colegas, bem como reconhecê-las, além das salas de cada turma e agrupamento. Os corredores, refeitórios e ambientes externos podem contemplar exposições de fotografias, pinturas, esculturas e instalações artísticas que expressam o protagonismo e as aprendizagens dos bebês e das crianças. Cabe destacar que se o objetivo desse suporte é também a partilha do registro com bebês e crianças, eles devem estar à altura deles para que possam visualizá-los e tocá-los. Desse modo, murais na altura dos adultos acabam não fazendo tanto sentido diante da importância das crianças e bebês se reconhecerem neles, salvo exceções em que o adulto pode ser o foco da intenção expositiva pelo painel de comunicados, mensagem de acolhimento às famílias e responsáveis, das crianças e da valorização de diferentes atores do processo educativo como legitimador do conhecimento ali partilhado. Os murais podem ser elaborados com vários materiais, tais como elástico, tecidos, móveis, varais, etc. Algumas obras podem ter uma permanência maior, dependendo do sentido atribuído, ressaltando não apenas aqueles que ali estão no momento, mas os que estão por vir e por ali já passaram. 6.2.2 Imagens, fotos, vídeos e produções infantis. Fotos, vídeos e produções infantis devem revelar as aprendizagens, vivências e experimentações de bebês e crianças, evitando-se, portanto, fotografias posadas e sem objetivos definidos, vídeos de apresentações ensaiadas e produções infantis idênticas que apenas reproduzem gestos e não dão visibilidade para a expressão das crianças de forma autoral. As imagens devem ser fonte de comunicação e documentação do trabalho desenvolvido conforme afirma VEAVESH. Toda a documentação, as descrições escritas, as transições das palavras das crianças, as fotografias e vídeos tornam-se uma fonte indispensável de materiais que usamos todos os dias para sermos capazes de ler, refletir, tanto individual quanto coletivamente, sobre a experiência que estamos vivendo, sobre o projeto que estamos explorando, VESH 2016, página 126. Dessa maneira,
As imagens, como registro pedagógico, possuem características próprias que servem para fins específicos na educação infantil, tais como inserir a família responsáveis no processo educativo dos bebês e crianças, revelar percursos de aprendizagens, contar histórias ou narrativas para as famílias, bebês, crianças e educadores, com o objetivo de refletir sobre suas práticas e incentivar a participação dos bebês e das crianças na construção de registros imagéticos, fílmicos e pictóricos, favorecendo a criação de memórias e vínculos afetivos. Ser um material que favoreça o planejamento e a construção da avaliação dos bebês e das crianças, além dos adultos. As crianças podem ser convidadas a registrar essas imagens, fotografando, filmando, desenhando cenas do cotidiano e espaços educativos. Essa prática já é realizada em alguns SEIs e EMEIs, como forma de compreender a representação que a criança possui da unidade educacional e seu olhar sobre o entorno. O objetivo da professora e do professor ao apresentar a imagem para a criança como arte plásticas, arte urbana, documentos históricos, etc., relacionadas ao trabalho intencional de ampliação do repertório imagético, fílmico e pictórico, contribui para a experiência estética dos bebês e das crianças que podem compor diálogo e leituras de mundo através de diversas produções e de múltiplas linguagens. 6.2.3 Redes sociais institucionais. A rede social institucional são instrumentos para dar visibilidade ao trabalho desenvolvido pela unidade, privilegiando o protagonismo infantil, auxiliando a troca de experiências entre educadoras e facilitando a comunicação com as famílias e responsáveis, divulgando o cotidiano da instituição e reiterando sua formação pública e política. As crianças e famílias responsáveis podem acessar esses registros em diferentes tempos e espaços, dialogar com suas experimentações, descoberta e ter suas memórias compartilhadas com seu grupo social, ampliando as leituras dos trabalhos ali apresentados. Consideram-se como canais importantes da rede social aqueles que remetem à ideia de comunidade via web, como blogs, site, perfis no Facebook, Instagram, etc. Devido à sua abrangência, o cuidado com a exposição deve ser ainda mais meticuloso, pautado nos principais que regem o projeto político-pedagógico. Preservando bebês, crianças e adultos de constrangimento. As publicações devem ser construídas respeitando as normas estabelecidas com a equipe educativa em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente e bem contextualizada com o uso de legendas ou textos que podem passar por revisões combinadas. O uso de imagem nas redes sociais deve ser previamente autorizado e as fotografias devem privilegiar o foco nas atividades e não a criança ou o bebê em si. Por ser algo novo como ferramenta pedagógica e ao mesmo tempo atual e presente em nossas vidas, o uso dessas mídias sociais podem compor um rico material formativo de estudo. As intenções do conteúdo gerado devem trazer reflexão sobre relevância e adequação. Os atores responsáveis pelo que a UE torna público devem ser escolhidos por todos. Deve ser decidida a frequência das postagens e a representação de cada grupo, segmento ou atores sociais. As concepções pedagógicas das postagens devem estar de acordo com o PPP da unidade. As famílias responsáveis podem e devem estar inseridas nesse processo, não só como espectadoras das atividades, mas de forma ativa como parte do processo educativo. O registro realizado nas redes sociais e institucionais deve contribuir para a formação, a reflexão e o compartilhamento do trabalho desenvolvido. É importante esclarecer que não há embasamento legal quanto à formalização de comunicação de assuntos pedagógicos e administrativos relativos à UE por meio de perfis privados em redes sociais ou grupos de WhatsApp não institucional. 6.2.4 Agenda. A agenda é um instrumento de registro que favorece a comunicação entre a UE e a família responsável pelos bebês e crianças. Na prática, é um canal diário e direto para compartilhamento de avisos, recados, informes gerais, coletivos ou particulares que tratam das mais diversas temáticas. Por isso, é comum que os professores e professoras atuem no processo formativo para que as famílias responsáveis acompanhem o uso da agenda diariamente. A agenda comunica
os princípios pedagógicos da UE, que pautam as atividades, oferecem devolutivas sobre encontros, eventos ou propostas mais específicas, relatam acontecimentos marcantes ao grupo e registram fatos individuais. A escrita na agenda requer critérios, especialmente no que diz respeito ao conflito, aos pequenos acidentes ou às situações que podem gerar alguma exposição negativa do bebê ou da criança. Vale destacar que a agenda não substitui uma boa conversa. A agenda, como instrumento de registro, pode ser valorizada no incentivo às famílias responsáveis para que também a utilizem com frequência e até no envolvimento das crianças que respeitando a especificidade de cada faixa etária, devem envolver-se com a marcação de datas, com a leitura dos comunicados ou uma roda de conversa sobre o que contemplam algum dos registros. Esse portador, a priori, pertence ao bebê e às crianças e é parte de sua identidade, de suas marcas ao longo do ano e pode trazer aspectos mais positivos dessa comunicação entre a UE e a família como um todo. 6.2.5 Caderno de passagem. O caderno de passagem trata do registro do cotidiano de bebês e crianças e tem por objetivo a comunicação das professoras e dos professores que trabalham com as mesmas turmas em períodos diferentes. Possui um caráter informativo para registro de recados importantes, lembretes ou algo fato marcante ocorrido naquele período. Também deve conter informações relacionadas à saúde e bem-estar dos bebês e das crianças. Uma vez que a mudança de docentes em cada turno não pode gerar ruptura nas ações educativas, o caderno de passagem é, na sua potencialidade, um espaço de troca, diálogo e parceria que traz unidade para a vivência da criança no ambiente educativo e pistas do acontecimento significativo nos desafios diários e nas conquistas, servindo tanto para reflexão sobre o que foi experienciado quanto para futuras intervenções. 6.2.6 Caderno de observação e registro do bebê e da criança. A observação docente é essencial para o processo de acompanhamento da aprendizagem e dos desenvolvimentos infantis. A partir da observação, o professor pode levantar propostas direcionadas para o desenvolvimento integral de bebês e das crianças. A observação está articulada com o olhar pesquisador do professor atento ao contexto e às interações sociais estabelecidas no cotidiano junto aos bebês e às crianças, o que torna um processo dinâmico, inclusive com intenções. Além disso, o resgate dessa observação no registro escrito auxilia também na elaboração dos relatórios. É importante que tudo seja observado, entretanto, essa observação deve ser realizada a partir de um planejamento que tenha foco, direcionamento, podendo ser seguido de um roteiro ou uma pauta, para que então seja registradas situações que demonstrem e apontem o direcionamento que esse planejamento deve tornar. Como afirma o E-Form, há muitos tipos de registros em linguagens verbais e não verbais. Todas, quando socializadas, historificam a existência social do indivíduo. Forte, 1996, página 23. Dessa forma, esse momento do registro será fundamental para reunir elementos a partir dos quais será possível promover reflexão sobre a prática do professor na interlocução com a gestão, ficando claro no projeto pedagógico que a observação e o registro fazem parte do fazer pedagógico da unidade. Tipos de observação de registro. Individual. O foco da observação é apenas um bebê ou de uma criança no processo investigativo? Pequenos grupos sugere-se no máximo 3 crianças quando são apontadas as preferências sociais nos grupos. A escolha narrativa fala das crianças gestos infantis. Coletiva do grupo proporciona visibilidade às relações sociais entre bebês e crianças e suas descobertas? Fotográfico. As fotografias podem revelar o processo de aprendizagem e descobertas significativas? Fílmico. Facilita o acompanhamento das experiências vividas pelas crianças? Áudio. Anuncia as falas e conversas permeadas de descobertas? É sugerido, durante o processo de construção das observações de bebês e das crianças, destinar uma ferramenta exclusiva escrita desse registro, como um caderno no qual cada bebê ou criança terá sua página de
observável. Esse caderno também acolherá os demais registros realizados pela professora, tornando-se assim um caderno de observação e registro dos bebês e das crianças. Essa forma de registro facilita para o professor direcionar seu olhar para cada bebê e cada criança. Lembrando que não há como registrar diariamente sobre todos. Ao realizar essa escrita, pode conter possibilidades do fazer docente e pistas para um planejamento voltado à escuta efetiva dos bebês e das crianças. Segundo Funch, Lores Malaguzzi orientava os professores a escreverem coisas importantes em cadernos de bolso, como fala das crianças, observações do cotidiano para repensar o planejamento. O caderno de observação dos bebês ou das crianças deverá ser um instrumento de registro flexível, podendo estar junto do planejamento semanário, diário de bordo ou caderno do próprio aluno. Professor deve estar atento às possibilidades facilitadoras de seu trabalho para a composição cada vez mais aprimorada do relatório de acompanhamento da aprendizagem dos bebês e das crianças. Cabe à professora encontrar a melhor forma de registro para compor esse caderno de maneira que seja prática e ao mesmo tempo eficiente, planejando a observação da criança ao longo do dia, da semana, do mês, do semestre, do ano letivo, permitindo o aprimoramento da escuta efetiva dos bebês e crianças como processo facilitador na construção do registro e, portanto, dos relatórios e acompanhamento da aprendizagem. A coordenadora pedagógica deverá construir com o grupo um percurso formativo quanto ao instrumento facilitadores da escrita dos registros de bebês e crianças, elencar os observáveis que se tornem norteadores do olhar do professor diante da aprendizagem efetiva dos bebês e das crianças, cabendo ao coordenador ler esse registro periodicamente, validando os processos de escritas, organizando devolutivas com o objetivo de aprimoramento de práticas de observação, de escuta e da escrita da qualidade. 6.3. Registro para a avaliação das aprendizagens. Entendemos que o professor deve utilizar diversos instrumentos de registro para acompanhar o processo das aprendizagens e o desenvolvimento de cada bebê e criança. A concepção de avaliação que dialoga com esse atendimento é a avaliação formativa, que, segundo Perrenot, 1996, faz com que o professor observe a criança a fim de compreender melhor como elas aprendem e depois ajustar suas intervenções pedagógicas. Nesse sentido, a avaliação deve se constituir uma oportunidade para que o sujeito possa demonstrar o que sabe e como sabe. Somente assim o professor poderá não só intervir, mediar e orientar bebês e crianças, como também aprender junto nesse processo. 6.3.1 Relatório de acompanhamento da aprendizagem. Segundo a orientação normativa número 1 de 2013, São Paulo 2014, o relatório descritivo é o documento que comprova a frequência dos bebês e das crianças na educação infantil e esse deve ser encaminhado à fase e etapa seguinte, EMEI ou EMEF, como parte da documentação pedagógica afirmado nesta orientação normativa que o relatório é um instrumento de avaliação do desenvolvimento da criança na educação infantil paulistana. O relatório deverá conter, no mínimo, o percurso realizado pelo grupo decorrente dos registros semestrais, B. O percurso realizado pela criança individualmente nesse processo. C. Anotações contendo falas ou outras formas de expressão da criança que reflitam sua autoanálise. D. Parecer do educador, fundamentado nas observações registradas no decorrer do processo. E. Parecer da família quanto às suas experiências e processos vividos. F. Observações sobre a frequência da criança na unidade como indicador de sua interferência no processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança. G. Outras informações julgadas pertinentes. São Paulo, 2014, página 33. O relatório apresenta o percurso coletivo da turma. Nesse item, podemos registrar o projeto desenvolvido com as turmas, como se iniciou, como foi o seu desdobramento com o grupo, quais foram as indagações dos bebês e das crianças que originaram outras atividades ou etapas do projeto, quais foram os conhecimentos científicos, artísticos, musicais, éticos, estéticos e culturais descobertos pelo grupo. Qual será a continuidade ou desfecho da proposta percorrida pelo grupo? Destacamos assim que o planejamento e o instrumento do registro elaboram composição do percurso coletivo da turma. O relatório representa um recorte do percurso vivenciado por cada criança, suas descobertas, questionamentos, hipóteses, avanços, dificuldades e interações. Entretanto, nós perguntamos:
Quando posso iniciar a escrita do relatório do acompanhamento da aprendizagem? Não podemos começar a escrita do relatório apenas 2 semanas antes da reunião com a família e responsáveis, ou deixar para a última hora, pois se assim acontecer, ele perde a sua intencionalidade formativa de acompanhamento do processo de aprendizagem. É assim constatamos algumas situações que se fragmentam pela falta de detalhes sobre os acontecimentos cotidianos e as vivências significativas para os bebês e as crianças e para o grupo. Os instrumentos de registros que mais se aproximam da proposta curricular integradora são o caderno de observação e registro de bebês e das crianças e o diário de bordo, pois as aprendizagens delas são descritas em detalhes e auxiliam na elaboração de um relatório de acompanhamento da aprendizagem de qualidade. De acordo com o Currículo Integrador da Infância Paulistana 2015, para elaborar o registro de acompanhamentos individuais dos bebês e das crianças, as professoras devem estabelecer de forma sistemática a observação atenta àquilo que o bebê e a criança fazem, dizem e expressam ao longo de sua vivência. A observação sistemática e planejada é a base para a elaboração do registro diário e sua vez dos relatórios, pois leva em consideração a história pessoal, os interesses, as dificuldades e as possibilidades dos bebês e das crianças, assim como oferece pistas de suas evoluções, de suas aprendizagens e de seus desenvolvimentos. No relatório do percurso individual, devem conter anotações de falas e outras formas de expressões dos bebês e das crianças que demonstrem suas descobertas, opiniões e hipóteses sobre fatos e acontecimentos, incluindo os diálogos com seus colegas e demais agentes da comunidade educativa, bem como possíveis desdobramentos deste diálogo. Essa forma de registro sempre vem acompanhada de uma situação contextualizada, que aponta os avanços e que sinaliza os desafios de bebês e crianças e as intervenções da professora. Para qualificar este processo, ao darmos visibilidade para a fala do e da bebê criança no relatório, registramos seu protagonismo e destacamos sua forma de expressão. Apresentamos algumas questões para auxiliar na elaboração do relatório de acompanhamento da aprendizagem dos bebês e das crianças. Por meio do registro, é possível reconhecer a história individual do bebê e da criança? O registro fala do bebê e da criança como ser único, singular ou a compara a partir de padrões determinados? O registro revela as maneiras dos bebês e das crianças se relacionar com os tempos, espaços e materialidades ou limita-se ao desenvolvimento de diferentes linguagens da educação infantil? Prioriza uma ou mais linguagens em detrimento de outras? O registro explicita as intervenções das e dos professores e professoras? O registro revela a curiosidade, descoberta, pensamentos, gestos e criações dos bebês, crianças, privilegiando sua potência? O relato de percurso do bebê e da criança narra suas formas de interagir com os adultos e outras crianças, dando visibilidade de como a criança constrói cultura em seus pares? Que concepções de criança, infância, educação e ensino-aprendizagem o registro revela? A elaboração do relatório sobre os percursos e as aprendizagens dos bebês e das crianças deve estar em consonância com a defesa de sua avaliação? Deve partir dos avanços de cada um ou uma em relação a si mesmo e não em comparação com outros bebês e outras crianças? Brasil, 2012, São Paulo, 2014. Compreendemos que caracterizar a criança estabelecendo padrões comportamentais descaracteriza seus processos de aprendizagem. Nesse sentido, as dificuldades e os desafios não são entendidos como algo estático, mas informações que carecem de registro sobre as intervenções dos e das professoras e professores, com vistas aos possíveis avanços nas aprendizagens das crianças. Destacamos que os relatórios precisam revelar o percurso da aprendizagem e descobertas de cada bebê e de cada criança e não se reduzir a aspectos de comportamento que o julgam como agitado, teimoso, meigo, caprichoso, descaracterizando o processo de aprendizagem ou culpabilizando as famílias responsáveis. Da mesma forma, alguns pareceres descritivos encerram concepções disciplinadoras, sentencivas e comparativas que ferem seriamente o respeito à infância. A análise dos procedimentos rotineiros de avaliação permite-nos observar sérios reflexos na educação infantil dos modelos de avaliação classificatórios de ensino regular. Hoffman, 1996, página 10 e 11.
As intervenções realizadas pelo coordenador, coordenadora pedagógico na escrita desses relatórios, a troca entre os colegas e a participação das famílias responsáveis neste documento são essenciais para sua qualidade. É preciso expressar o processo de aprendizagem e de desenvolvimento dos bebês e crianças e, por isso, os relatórios não são atestado de aptidão ou falta de aptidão e não deve ser utilizado para enquadrá-los em fase ou estágio. Eles devem apresentar avanços, desafios, descoberta, percursos experienciados, além de sinalizar possíveis caminhos com a mediação estabelecidas entre os bebês, as crianças e os adultos. Deve-se garantir formas de participação da criança também nos relatórios, filmagem, fotografias, entrevistas, desenhos e outros registros sobre a ótica infantil. O professor e a professora pode ser seu escriba, registrando suas falas e propiciando suas autorreflexão e tomada de consciência quanto aos processos vivenciados. Para promover a autorreflexão da criança, sugere-se ao professor que realizem entrevistas com as crianças, que pergunte sobre suas referências na escola, sobre suas experiências significativas, sobre as interações e sobre suas sugestões para melhorar o trabalho pedagógico e a escola e os bebês. Também podem escolher o que foi mais significativo. Sim, pois o olhar atento do professor e da professora fará com que se torne escriba de suas aprendizagens significativas. De acordo com Colasanto, a participação da criança na avaliação, assim como sua auto-reflexão, não podem acontecer apenas no final do semestre ou na opinião do que mais gostou da escola. Este conceito insere-se em um contexto educacional mais amplo. Como ocorre a participação? A criança é protagonista no planejamento das atividades e na organização dos espaços, tempos e materiais. A experiência da participação na avaliação deve ser permanente e integrada ao cotidiano educacional, como também abranger a família. As famílias são interlocutores do relatório, por isso devemos refletir sobre a linguagem utilizada na sua escrita. Deve-se evitar a utilização de uma linguagem específica de uma área. A pedagogia a que os interlocutores têm pouco acesso, tais como jogos simbólicos, controle dos infectores, pseudoleitura e etc., que dificulta a compreensão das famílias e responsáveis sobre o processo. O parecer da família e dos responsáveis é uma devolutiva importante para conhecer a expectativa que possuem sobre o processo vivenciado pela criança, como compreender a continuidade do trabalho pedagógico na esfera familiar. Por isso, é muito comum as famílias responsáveis dialogarem com o relatório e apontar nele que em casa percebeu que o filho explicou alguma situação específica descrita no texto, que teve desdobramento de algo que aprendeu e explicou para alguém da família ou responsável. Há também muitas famílias irresponsáveis que não compreendem a utilização desse espaço no parecer e deixam de escrever ou fazem perguntas direcionadas ao administrativo da escola, sendo por isso importante orientar as famílias e os responsáveis sobre o registro desse parecer. Colasanto 2014, ao analisar o parecer das famílias no relatório, verificou-se que quando direcionamos alguma pergunta às famílias e os responsáveis, tal como: você percebeu alguma mudança no ou na seu filho ou na sua filha enquanto esteve conosco? Comente ou durante esse semestre pesquisamos sobre alimentação saudável. Você percebeu alguma diferença na alimentação do seu filho ou da sua filha? Em casa, a família responsável relata o desdobramento do trabalho pedagógico, apresentam suas expectativas como os projetos e costumam dar sugestões. A equipe gestora da unidade educacional precisa incentivar as famílias e os responsáveis a participarem não somente por meio da leitura do relatório, mas também com suas ideias e observações individuais, deixando também suas marcas nesse documento. 6.3.2 Portfólio. O portfólio é um instrumento de registro que retrata o percurso do bebê, da criança e do grupo durante o ano, que mapeia as aprendizagens, descobrindo a diversidade implícita de cada um, que respeita as diferenças e assegura a análise e reflexão do trabalho desenvolvido durante um período de tempo. Também demonstra sua potência quanto adotado a partir de estudo das e dos professores e professoras com a coordenação pedagógica para apresentar os caminhos percorridos pela UE. Desta forma, os registros cotidianos no portfólio não são aleatórios, pois partem de uma observação que não é neutra. Nesse sentido, ao contemplar o portfólio como forma de registro,
O professor e a professora devem ter claro qual é a sua intencionalidade. O portfólio individual registra os percursos, as reflexões e as memórias dos bebês e das crianças ao longo do ano. Suas interações com o grupo aqui pertence, bem como a reflexão docente sobre esses percursos. Diante disso, não será um simples coletânea de momentos ou álbum de fotos. Precisa revelar percursos, caminhos vividos, mudanças de hipótese dentro das propostas que nasceram da escuta atenta das professoras e dos professores. Sua construção envolve um projeto de trabalho que unifica a escuta dos bebês e das crianças, o registro de qualidade da professora e do professor, a escuta da família, o registro fotográfico e as produções dele. As crianças devem escolher as imagens mais significativas e as produções de que mais gostaram para compartilhar com os colegas e com as suas famílias. O portfólio do grupo pode ser uma espécie de blocão. Osteto 2017. Álbum, caderno ou pasta no qual vão sendo anotadas as histórias, descobertas e experiências vivenciadas pelos grupos. Podem ser fixadas fotografias, suas produções, coletas de natureza, textos criados pelas crianças e transcritos pelo professor ou pela professora, anotações de hipóteses de pesquisas, falas e comentários das crianças, combinados e acordos do grupo, relatos de experiências, enfim, tudo que a criança e as professoras e professores acham significativos deixar ali. Como característica deste percurso coletivo, ele deve ser acessado facilmente pelos bebês e as crianças, pois sua principal característica é cotidianamente sua composição no dia a dia ao longo do ano. Essa forma de construir o registro lembra o livro da vida de Celestine Freinet, 2001. No qual descreve o uso de um grande caderno em que eram anotados os fatos interessantes do cotidiano, ficando registrados os momentos mais vivos e as anotações podiam ser feitas por quem quisesse. O desafio do portfólio reside no olhar da criança real para conhecê-la e pensar em possibilidades de registrar seu desenvolvimento ao longo do ano letivo. O portfólio é fonte de conhecimento e possibilita a autoavaliação, a autorreflexão e o registro de memórias infantis das e dos professores e professoras, familiares e responsáveis. Esse processo permite o acompanhamento e a reorganização das práticas, possibilitando novos fazeres pedagógicos, novas maneiras de sistematizar as aprendizagens e novas maneiras de compreender o processo evolutivo da criança. Segundo Osteto 2017, a fotografia é essencial nesta modalidade de registro e temos um caminho a ser percorrido diante do nosso registro fotográfico como prática cotidiana para rever os bebês e crianças. É exercício a ser ampliado e incorporado. Ele faz com que o compartilhamento com outras pessoas, nossas visões e concepções sobre os modos próprios de ser crianças, emprestamos nossos olhares para que as pessoas enxerguem o que estamos vendo de maneira bonita e sensível. Contextualizar este olhar com a parte escrita é essencial para a composição do portfólio. A equipe gestora precisa viabilizar a confecção do portfólio garantindo os recursos necessários. No projeto político-pedagógico PPP, deve estar registrada a decisão do grupo por este instrumento para acompanhamento das aprendizagens de bebês e crianças de forma coletiva ou individual. Os documentos indicadores de qualidade da educação infantil paulistana, São Paulo 2015-B, nos auxilia a visualizar a importância deste movimento de construção coletiva de decisões. O projeto político-pedagógico deve ser um instrumento dinâmico, possibilitando sempre ser revisto, apresentado as continuidades das propostas pedagógicas e administrativas, encaminhamentos, realizados, dificuldades superadas e outras ações necessárias de intervenções. Assim, se caracteriza como um documento de consulta para todos os membros da comunidade escolar, no qual se resgata e se registra os avanços das propostas iniciais. E dessa forma se verifica se os novos caminhos já foram ou não trilhados pela unidade educacional. Para isso, é muito importante que as atividades e experiências educacionais desenvolvidas com os bebês e crianças sejam registradas e documentadas de forma a provocar transformações práticas cotidianas, permitindo a troca de informações e reflexão dentro da equipe, bem como o acompanhamento, participação e envolvimento das famílias como colaboradores participativos das aprendizagens infantis.
São Paulo, 2015, página 29. A coordenação pedagógica deve organizar em horários coletivos formações sobre os percursos construídos pelo grupo, possibilitando o embasamento teórico necessário para a confecção dos portfólios, bem como discussões e troca de ideias sobre as diferentes possibilidades de trabalhos. Bebês e crianças precisam ser inseridas na construção dessa forma de registro e devem estar previstas no planejamento do professor e da professora a criação de oportunidades de conversa sobre as quais foram as vivências mais significativas sobre os fatos, sobre as fotos, filmagens e desenhos reveladores deste processo. 6.4. Registro para formação. Para preservar a memória coletiva do sujeito e registrar as reuniões formativas, reuniões pedagógicas, reuniões para análise coletiva de registro, horário coletivo individual e projeto especial de ação para a profissão das unidades diretas, os registros dos encontros deverão ser feitos em livros oficiais, constando a discussão, decisões e aprofundamento. 6.4.1. Registro de reuniões formativas. Esses registros deixam marcas e memórias a serem revisadas sempre que necessário aos educadores e formadores na busca de significações e ressignificações para suas práticas. Esse material deve ser compreendido como revelador de uma história acerca de percurso formativo, individual e coletivo, e que, quando compartilhado, constrói a identidade daquele grupo rumo a uma prática cada vez mais fortalecida. Para além do cumprimento de um dever de produção das atas, esse registro pode trazer os diálogos, discussões dos participantes, ser ilustrado com imagens e ganhar movimento no cotidiano. Além do exercício da escrita em diversas formas, a produção desse registro valoriza a construção da identidade do grupo como uma comunidade de aprendizagem e o diálogo com suas buscas, os confrontos, as proposições e os conhecimentos construídos. Olhamos para estes registros como fonte para pautas de formação permanente e até mesmo como inspirações para potencializar reflexões e ações sobre as práticas da unidade educacional e dos territórios. Para que esses registros se qualifiquem nessa perspectiva, precisam representar todas as vozes presentes nas unidades, professores, funcionários, equipes gestoras, equipes terceirizadas e quem mais estiver envolvido, direto ou indiretamente, com o trabalho. Descrever o cotidiano através de um olhar pessoal permite distanciamento, reflexão e ampliação da formação. Representar a todos e a cada um pode ser um rico desafio nas UEs. A formação e o foco do trabalho da coordenação pedagógica, que, junto aos demais membros da equipe gestora, planeja os diferentes momentos formativos de acordo com seus planos de ação. Estes planos são construídos a partir das demandas apontadas nas avaliações do PPP, do Projeto Especial de Ação PEA, dos indicadores de qualidade da educação infantil paulistana e do registro de outras reuniões formativas do ano anterior. O documento Indicadores de Qualidade da Educação Infantil Paulistana, São Paulo, 2015-B, sinaliza algumas ações necessárias para os momentos de formação que dialogam com a necessidade emergente de se olhar para um instrumento de registro no sentido de qualificá-los, para que tenhamos momentos formativos com registros que trazem inquietações e reflexões. É necessário também investir em pautas de qualidade que contemplam a necessidade e demanda dos profissionais da UE, trazendo à tona o cotidiano vivido para a discussão, de modo que haja articulação entre as necessidades formativas e as ações efetivamente realizadas a seguir. Apresentamos alguns princípios norteadores para as reuniões. 1. Elencar e esclarecer temas necessários para a formação coletiva. 2. Dialogar sobre os temas coletivamente com a participação de todos os segmentos. 3. Registrar os diálogos, as discussões e os encaminhamentos, viabilizando a participação de todos. 4. Qualificar o registro por meio de fotografia, vídeos e áudio. Nessa perspectiva, registrar e dar sentido aos estudos que realizamos, rompendo com a linguagem formal e impessoal que estejam apenas no campo burocrático. 6.4.2. Reuniões pedagógicas.
Reuniões pedagógicas RP são encontros formativos previstos em calendários escolar, devendo ser espaço de estudos e reflexão sobre o trabalho educativo das UEs, orientando ou reorientando o trabalho pedagógico da unidade e revisitando o PPP. Esse espaço de formação precisa contemplar todos os profissionais da unidade. A RP é espaço privilegiado para a tomada de decisões de escuta e de orientação organização ou reorganização do trabalho coletivo. Os momentos de formação também são possibilidades de ampliar o repertório cultural de toda a equipe escolar. Visitas a museus, aos parques, às bienais, as apresentações da música, dança, cinema e literatura devem ser previstos, intencionais e planejados. Conforme o PPP registrados como riqueza de detalhes e com depoimentos que validam o conhecimento adquirido pelo grupo. As RPs, ao longo do ano, precisam estar articuladas com o trabalho pedagógico da UE e com as orientações da SME. 6.4.3 Formação permanente em serviço para os docentes. Nas unidades diretas, dependendo da jornada de trabalho docente e assegurado, as e os professores e professoras, horário de estudo remunerado, que ocorre de 2 a 4 vezes por semana, com duração de 1 hora ou 1h30. Parte desse tempo é obrigatoriamente dedicado ao registro dos encontros. O PEA é o espaço privilegiado para a formação permanente para a reflexão e a ressignificação das práticas pedagógicas e para o estudo das orientações advindas da SME, mediada pela coordenação pedagógica. Os registros do PEA devem contemplar a pauta do dia do estudo, fazendo referência ao tema e ao embasamento teórico do encontro e explicitar as expressões do grupo, as reflexões e as possibilidades de ressignificação das práticas cotidianas. Registros adequados do PEA são reveladores do percurso do grupo e não mera síntese de um texto lido. A dinâmica dos encontros também pode e deve extrapolar a leitura de textos para vivências, uso de recursos audiovisuais, tarefas em pequenos grupos e principalmente a articulação com a prática pedagógica. O tema do PEA deve estar articulado com o currículo da cidade Educação Infantil 2019, com o PPP e com as fragilidades encontradas durante a aplicação dos indicadores de qualidade da educação infantil paulistana. As necessidades formativas vão surgindo e devem ser efetivar no ano seguinte. Ao final de cada ano de estudo, decisões devem ser tomadas e algumas práticas abandonadas ou ressignificadas. Essas discussões também devem estar contidas resumidamente no PPP, pois este documento memoriza e valida o conhecimento adquirido e construído, qualificando a prática da UE. O PEA se justifica como razão de ser momento em que suas discussões reverberam no planejamento das professoras e dos professores que planejam atividades, experiências, brincadeiras e projetos a serem oferecidos para os bebês e as crianças em diálogo com o que tem sido estudado. Já nas unidades parceiras, indiretas e particulares, entendidas atualmente como integrantes da Rede Municipal de Ensino, RMESP, são assegurados 10 encontros formativos com dispensa de dia letivo, a fim de ampliar a possibilidade de estudo, reflexões, discussões e encaminhamentos coletivos alinhados ao currículo da cidade Educação Infantil 2019. Tais encontros devem ser registrados e compartilhados com todos os envolvidos. Dentro dessa perspectiva visando a qualificação dos fazeres pedagógicos no biênio 2019/2020, será oferecida formações sistematizadas a todos os gestores das UEs parceiras, indiretas e particulares, pela SEDAC Comunidade Educativa, tanto na modalidade presencial quanto à distância, para que socializem com suas equipes os percursos formativos, desencadeando, assim, uma grande cadeia formativa. 6.4.4 Cartas pedagógicas. Da mesma forma que o semanário
tende a se tornar um diário de bordo, acreditamos que a escrita de cartas pedagógicas demonstra um acolhimento dos atuais gestores para com os novos que chegam à unidade. É importante que os coordenadores pedagógicos e os diretores, quando mudarem de UE, escrevam uma carta para os próximos gestores, contando como foi o percurso formativo e organizacional da unidade no ano corrente, para que esse percurso seja conhecido pelo próximo gestora ou gestor e possa ser considerado para a proposição do ano seguinte. Mesmo quando não há mudança de gestores, o exercício da escrita de uma carta torna-se uma atividade autorreflexiva, muito importante, assumindo o papel de uma autoavaliação do trabalho do ano. Em ambas essas situações, é importante a retomada do plano de ação de cada gestor ou gestora. 7. Referências bibliográficas.